Sem chega em uma boate bem movimentada e se aproxima do balcão do bar. Duas moças se interessam pelo herdeiro e Sem as leva para se sentarem com ele em uma das mesas. Outras mulheres olham com inveja pelo caminho. Neriman exige que Seren não faça absolutamente nada até demonstrar para o Sr. Aga que é digna de se tornar da família dele, e caso a neta não a obedeça, vai deixá-la sozinha nesse plano. Seren insiste que Aga não tem mais nada a ver com isso, apenas o próprio Sem. Semri termina de alimentar Nedin e se prepara para levá-lo de volta ao quarto. Aga comenta que faz anos da última vez que Nedin se sentou na mesa com a família e só agora está percebendo que errou em deixá-lo comer no quarto, sentindo muita vergonha em ser um tio tão descuidado. Aga agradece a iniciativa de Semri, que lhe abriu os olhos, e confirma a confiança que sentiu na moça desde o primeiro momento. Semri também confirma o que pensou de Aga desde o primeiro momento, que ele é um grosseiro sem consideração alguma. Nurten fica passada, mas Aga deixa a moça se expressar com a raiva que sente dele pelo que fez com a família dela. Semri garante que não é um peso cuidar de Nedin e sempre vai fazer isso muito bem, mas jamais terá respeito algum por Aga. Aga fica sem palavras com tanta sinceridade e a ajuda a entrar no elevador com Nedin, e depois então se sente orgulhoso de ter confiado seu sobrinho nas mãos de uma pessoa tão honesta. Pouco depois, Seniz espia pela porta do corredor Semri colocando Nedin para dormir e cantando para acalmá-lo. Aga também assiste o momento no computador através da câmera e se agrada com o carinho da moça. Seer observa pela janela, esperando a filha terminar o trabalho na mansão para voltar. Seren passa um batom e se assusta ao escutar alguém chegando, então esconde todas as suas coisas para ninguém notar que ela estava se arrumando e se enfia debaixo do cobertor para fingir que está dormindo. Seniz tenta ligar para o filho, mas ele não atende e a deixa preocupada. Enquanto isso, Sem continua curtindo na balada rodeado pelas mulheres, totalmente despreocupado. Seren espera até a irmã pegar no sono para poder agir e se levanta com muito cuidado para não acordá-la, observando pela janela para ver se Sem chega. Sem começa a se sentir meio mal no meio da farra e bebe mais um pouco. Seren sai da janela e volta para a cama frustrada pela demora do herdeiro para voltar. 2 horas se passam no relógio. Seren desperta do cochilo ao ouvir algo. Sem finalmente chega em casa e Seren se apressa para se aproximar do carro dele. Sem fica confuso ao ver a moça e pensa se ela veio junto com ele da balada, pois está atordoado pela bebida. Seren conta que estava esperando ele em casa e segura Sem para ele não cair, então acompanha o cachaceiro tonto para dentro da mansão. Seren sobe as escadas até o andar de cima e deixa Sem no quarto dele. Sem sopra seu bafo de cachaça nela, mas Seren não liga e começa a seduzi-lo, montando em cima dele. Sem não entende quem é a moça, mas o importante é que ela age do jeitinho que ele gosta. Seren diz que é a futura esposa dele e os dois começam a se beijar na cama. Semri se revira na cama e acorda, então percebe que a irmã não está no quarto. Semri sai do quarto procurando por Seren e dá de cara com a mãe na sala. Seer suspeita que Seren não está no quarto, já que a filha estava chamando por ela, mas Semri resolve encobrir a irmã e finge que estava amaldiçoando a chata, pois a preguiçosa fez-se levantar para pegar água na cozinha para ela. Seer acredita e fica observando o jardim pela janela. Momentos depois, Seren se levanta da cama de Sem depois que ele dorme, mas acaba derrubando tudo de cima do criado mudo ao lado. Seniz acorda com barulho depois de dormir no divã do quarto dela e sai para verificar se foi o filho que chegou. A vilã se aproxima do quarto e quase flagra a intrusa, mas Seren se esconde atrás da porta borrada de medo. Seniz arruma os objetos caídos, pensando que foi Sem mesmo que derrubou, e ajeita o filho na cama antes de sair. Seren quase passa mal com o apuro e espera um pouco para abrir a porta e fugir, correndo de fininho e descalça pela mansão. Seer não consegue dormir e começa a falar suas preocupações para a filha. Semri percebe que a irmã está voltando e dá um jeito da mãe não olhar pela janela, sugerindo que ela vá se deitar. Seer concorda e vai para o quarto. Seren entra e Semri a questiona por ter escapado, contando que a mãe delas quase descobriu. Seren fica nervosa e desconversa, fingindo que só foi tomar um ar porque não conseguia dormir. Semri nota o cabelo arrepiado da irmã, mas Seren finge que foi o vento. Semri sabe que tem algo errado, mas Seren a despreocupa e diz que vai passar uma água, deixando a irmã mais preocupada ainda. Seren chora dentro do banheiro e tenta disfarçar o pranto. Semri gruda a orelha na porta para tentar ouvir. Seren sofre se olhando no espelho. Semri quase bate a porta, mas desiste e vai pro quarto. Seren tenta se convencer de que agora se tornou da família Karasai.
No dia seguinte, Nurten reúne a família para organizar o trabalho deles e começa mandando Sivan buscar o uniforme de motorista, pois precisa levar Dama para a escola e trazê-la de volta. Sivan sai chateado, mas Nurten opina que ele devia estar agradecido e entrega o uniforme para Seher se arrumar também. Seren reclama de todos terem que se vestir como empregadinhos, mas Nurten ignora e manda ela tirar a maquiagem. Semri pergunta se ela não quer ver os dentes delas também. Seher impede a governanta de ver as unhas de Seren, então Nurten só pede que elas não usem esmalte. Seren vai pro quarto furiosa levando o uniforme e jura que em breve não vai ter que usar aquilo, pois vai se vestir de noiva. Sivan sai arrumado do vestiário dos seguranças. Dama reclama com a mãe por não tê-la ajudado a se livrar de ter um motorista próprio, mas Senis pede paciência. Sivan olha feio para Patricinha e ela pensa que ele vai querer se vingar dela, mas Senis ignora. Dama entra no carro revoltada. Senis diz a si mesma que logo elas vão se livrar dessa gentalha. Sivan acelera o carro com brutalidade para incomodar Dama e freia de repente, fazendo ela derrubar o celular, e manda a mentirosa agradecer pelo pai que tem por ter encoberto o que ela fez. Dama tenta ignorar colocando o fone e eles partem. No caminho para a mansão, Seren reclama que a irmã não vai se vestir de enfermeira. Nurten ignora e exige que todas tomem cuidado para não incomodar a senhora Senis, porque ela não sabe de nada sobre o trato e isso deve ser mantido em segredo. Aga observa da varanda com Nedin e as mulheres entrando. Neriman fica deslumbrada ao entrar na mansão de novo e começa a cheirar até as velas como uma ratazana, mas Nurten a manda ir para a cozinha. Nurten manda Seren ficar com a avó e ela protesta porque seu serviço não seria esse, mas Nurten a proíbe de zanzar pela casa e menos ainda de se aproximar dos quartos. Semri avisa que vai ficar com Nedin e Sen desce as escadas bem na hora, fazendo questão de cumprimentar a enfermeira antes de sair. Seren fica embasbacada por ter sido completamente ignorada pelo suposto noivo. Seher pergunta o que houve com a caçula, mas Nurten a chama para mostrar os quartos e manda Seren ir para a cozinha como já tinha ordenado. Sen entra no carro e Seren corre para tentar alcançá-lo, mas ele também ignora a moça gritando por ele e vai-se embora, deixando a aproveitadora se esgoelando na varanda e morrendo de ódio. Nurten mostra o quarto de Sen para Seher e a orienta a arrumar a cama, observando como ela vai fazer o serviço. Seher pega o cobertor e vê uma mancha de sangue no lençol, então avisa para a governanta. Nurten pensa que o rapaz se machucou e pede que ela troque antes de irem para o quarto de Dama. Seher fica intrigada com a mancha. Semri médica Nedin e anota na tabela, então percebe ele olhando para algo na estante. Semri pega o caderno de partituras e deduz que o paciente sabe ler as notas, então ela conta que também sabe e a música é algo maravilhoso. Nedin fica animado e Semri sugere cantar uma música para ele, começando a soltar sua linda voz na frente do rapaz. Aga fica espiando pela porta e canta junto sem fazer barulho. Enquanto isso, Seher segue arrumando a cama. Seren chora desconsolada no jardim por ter perdido a virgindade a troco de nada. Sen treina na academia e relembra quando viu Nedin e a enfermeira olhando para ele do andar de cima quando chegou em casa. Semri continua agradando Nedin com música e ele fica muito feliz. Aga fica emocionado. Seher tira o lençol manchado. Seren não para de soluçar de tanta tristeza. Semri continua cantando para Nedin. Sen sua na academia para descontar suas frustrações. Nedin consegue bater palmas quando Semri termina a música e a deixa muito contente. Aga sai depois de ver o lindo momento. Seren decide que vai contar ao Sr. Aga o que houve, já que Sen decidiu fugir da responsabilidade. Aga chama Nurten para conversar, aproveitando que Senis foi para o spa. Seren entra na mansão e fica escondida escutando a conversa. Aga começa a falar sobre retomar o plano de casamento e Seren quase fica feliz, mas o ricaço começa a falar que a mulher ideal é a enfermeira, dotada de qualidades que a irmã não tem. Seren escuta ele falando que ela não serve para nada, enquanto Semri transparece suas virtudes. Nurten acha uma ironia do destino, mas Aga ressalta que nunca prometeu para ninguém que a tal de Seren seria esposa, e o importante é que já encontrou a nora perfeita em Semri. Aga percebe que a curiosa estava bisbilhotando e a chama para perto. Senis encontra Seher trocando a roupa de cama de Sen e reclama por ela jogar as coisas no chão, pois ali se coloca num cesto para levar para a lavanderia, supondo que no pardieiro onde ela morava se fazia desse jeito porco. Seher se desculpa e percebe que tinha um cesto ali dentro mesmo. Senis pergunta o nome da mulher e pergunta se ela sabe que só está ali com a família porque é o jeito.
Seher garante que vai embora quando tudo isso acabar. Seni sabe disso, mas acha muito curioso eles terem voltado logo após terem sido expulsos. Seher percebe a indireta e garante que Siva não tinha intenção alguma de roubar um carro. Senis quer saber por que a caçula da serviçal estava jogada aos pés de Aga quando flagrou a confusão na mansão. Seher manda ela perguntar ao próprio marido. Senis sabe que Aga aprecia muito ajudar os conterrâneos de Antáquia, mas há muitos que abusam dele por causa disso e deixa claro que gosta de perseguir esse tipo de gentinha, mandando Seher passar esse recado para os filhos também. Nurten manda Seren se explicar, pois já tinha dito que ela não podia subir ali. Seren tenta falar algo, mas Aga dispensa desculpas esfarrapadas e dá um sermão na enxerida, pois ela não está na própria casa e deve obedecer ordens como a empregada que se tornou, então ele a expulsa e manda nunca mais voltar naquela parte da mansão. Seren sai calada depois de levar o fumo. Nurten adora a lição na intrometida e lamenta ter se esforçado tanto para ter trazido uma menina tão sem valor como ela. Aga suspeita que a menina escutou a conversa, mas Nurten duvida, pois ela teria feito um escândalo ao descobrir que foi totalmente descartada para ser da família e trocada pela própria irmã. Seren sai da mansão e não vai deixar barata essa humilhação que o Sr. Aga planeja contra ela, então pega seu celular para fazer alguma coisa. Mais tarde, Nurten e Neriman mexem na cozinha preparando o jantar. Seren observa o vídeo que tem de Semri cantando no barzinho de quinta e reflete sobre o que vai fazer. Senis liga para a filha reclamando pela demora em voltar para casa para jantar. Dama diz que é culpa de seu talentoso motorista, que não sabe nada das estradas de Istambul e está dando uma volta enorme pela cidade, mas já estão chegando. Sivan finge que não ouviu. Outro carro fecha Sivan na rodovia e ele não entende nada. Keren desce do veículo e Dama se assusta ao perceber que eles caíram numa armadilha. Mais 2 carros se aproximam e muitos homens descem para cercar Dama e Sivan, encurralando ambos. Nurten reclama da lerdeza de Neriman para cozinhar. Seren tem uma ideia e se oferece para ajudar, então finge derrubar sem querer o celular da governanta. Seren verifica se quebrou, mas ele só desligou e sugere que Nurten digite a senha para ver se não danificou nada na tela. Nurten diz sua senha e Seren desbloqueia, então age rapidamente para pegar o contato de Aga no telefone dela e consegue concluir sua artimanha. Enquanto isso, Aga assiste as imagens da câmera no escritório e continua embasbacado com a sensibilidade de Semri para cuidar de Nedin, mas ainda precisa dar um jeito de convencer a família da moça a concordar com o casamento. Seren prepara o vídeo para mandar no contato do Sr. Aga e quase clica em enviar, mas leva um susto quando Nurten percebe que Sen chegou pela janela e a apressa com a avó para organizar o jantar. Seren sai dizendo que vai ao banheiro primeiro. Seren atravessa a mansão para subir as escadas, enquanto Semri chega no andar de baixo com Nedin pelo elevador. Sen entra em casa e fica tenso ao ver o primo na sala. Nedin fica agitado olhando para ele. Sen quase fala alguma coisa, mas desiste e começa a subir as escadas. Semri comenta que o coitadinho fica muito feliz vendo Sen, mas ele parece não perceber, já que nem quis olhar na cara de Nedin. Sen manda ela não se intrometer, mas Semri retruca que seu trabalho é esse. Sen diz que o trabalho dela é ficar com Nedin, não cuidar da vida dele, e vai subindo. Semri o chama de desalmado, mas ele não liga. Sen vai para o quarto e se surpreende ao ver que Seren está na cama dele bem pimposa. Seren aperta para enviar o link do vídeo para o Sr. Aga. Aga considera que vale a pena suportar tudo isso para Semri ficar com Nedin, só precisa ter paciência com essa gente. O telefone notifica e ele vai ver o que é. Seher aparece na porta do escritório quando Aga começa a assistir o vídeo de Semri cantando no bar. Aga fica perplexo e Seher fica incrédula com o que está escutando, então se aproxima do patrão. Seren esperava um tratamento melhor depois do que Sen fez com ela à noite, mas ele a ignorou completamente, então foi ao quarto dele para relembrar. Sen acha uma ótima ideia e joga a moça na cama para eles transarem novamente. Senis deixa um recado na caixa postal de Dama, furiosa por ela ainda não ter chegado em casa e não atender o celular. A megera se dirige ao quarto de Sen, querendo que ele faça algo para ajudar, mas ao abrir a porta encontra o filho seminu na cama com a empregadinha. Os dois começam a se vestir. Senis manda a vagabunda olhar para a cara dela. Sen acha graça e vai saindo, enquanto Seren surta por ter sido xingada e ele não fazer nada para defendê-la.
Seniz manda a vadia sair e promete fazer algo contra toda a família dela se disser alguma coisa sobre isso. Seren se recusa e jura que não volta para a casa dos fundos nunca mais. Seniz fica incrédula com a atitude, então Seren explica que vai ser esposa de Sen, mesmo que a mãe dele não queira. Seniz começa a rir da palhaçada. Seher fica sem palavras ao ver que o Sr. Aga encontrou o vídeo de Semri cantando. Aga pergunta se a filha dela é realmente uma enfermeira ou não passa de uma prostituta de cabaré. Sen volta pro quarto e Seren reclama que tinha dito a ele que eles teriam que se casar se dormissem juntos, implorando para ele falar para a mãe que é verdade. Sen debocha da confiança da menina de que esse plano de transar com ele funcionaria e sai gargalhando. Seniz deduz que Seren tem algum problema psiquiátrico ou no mínimo é muito fantasiosa. Sen desce para a sala e observa Semri dando de comer para Nedim. Seren garante que vai morar na mansão e o marido de Seniz se encarregará disso, revelando que Aga escolheu para se casar com Sen e a trouxe para Istambul, inclusive pagando por isso. Aga exige uma explicação para Seher, pois aparentemente confiou a vida de seu sobrinho nas mãos de uma mulher duvidosa. Seher defende a filha e não vê problema nenhum que a filha cantasse em um bar, pois está cuidando de Nedim muito bem e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Seniz vai fazer Seren dizer toda essa baboseira na frente de Aga e espera que ela receba um belo castigo. Seren garante que não tem medo dela nem de ninguém. Aga pergunta se o plano de Seher era casar a caçula para conseguir dinheiro e ajudar a outra a virar cantora, e pergunta quanto pagavam para ela nesse cabaré. Seher quase dá um tapa em Aga, mas ele segura o braço dela. Seniz e Seren chegam no escritório e flagram a discussão. Aga expulsa as duas e Seher sai arrastando Seren. Seniz fica passada. Seren pede uma explicação, mas Seher só quer procurar Semri agora. Seniz manda o marido dizer porque a empregada queria bater nele e Aga expulsa, mas Seniz também exige que ele explique que história é essa de que pagou para arranjar uma noiva. Nurten chama Sen para se sentar à mesa, então Semri e Nedim percebem que ele estava olhando. Sen ignora e sai da casa para pegar seu carro e passear de novo, mas freia ao ver a irmã chegando no outro carro. Nurten reclama que Semri deu comida para Nedim antes de todo mundo começar a comer, mas ela retruca que não pode esperar por causa do horário dos remédios dele e vai se explicar para o Sr. Aga quando ele aparecer, não para a velha chata. Nurten fica pasma com a bocuda e pergunta pela mãe dela. Seher aparece logo depois com o celular na mão e mostra para a filha, perguntando quem postou aquele vídeo dela no bar. Semri sai correndo atrás de Seren para fazê-la confessar. Seniz descobre que todo esse rolo com essa gentinha nova na mansão foi por causa de um plano do marido para conseguir uma esposa para cuidar de Nedim. Aga sugere que ela saia, já que deduziu tudo muito bem, mas Seher não vai admitir que aquela mulher louca e a filha safada dela permaneçam em sua casa. Neriman assiste televisão em casa, morrendo de dor nos pés por causa do trabalho. Seren chega em casa fugindo da irmã e mentindo que não fez nada, mas Semri tem certeza que a irmã divulgou o vídeo para acabar com a vida dela. Seher e Neriman exigem que Seren se explique e impedem que elas se agridam. Semri revela que a irmã já tinha armado para descobrirem que ela cantava num bar e fazer com que toda a família se mudasse para Istambul. Seniz faz o marido ver que a traiu ao fazer tudo às escondidas e agora está pagando caro vendo o tipo de gente que enfiou na mansão, mas não entende porque ele não mandou todo mundo embora de uma vez. Seren diz que não fez nada e manda a irmã provar o que está acusando, até porque a mentirosa é ela por sempre ter inventado muitas coisas para a mãe quando na verdade estava se enfiando em espeluncas para se apresentar. Seren acusa Semri mesma de ter postado o vídeo, achando que poderia viralizar e ficar famosa, e agora está se fazendo de sonsa para deixá-la em maus lençóis. Seniz continua pressionando o marido a expulsar todo mundo de casa. Dama chega ao escritório gritando pelos pais, completamente suja de sangue, e eles se assustam muito. Dama relembra quando Sivan foi agredido pelos homens de Keren na estrada, e ela gritava desesperada para não fazerem isso. Keren acusou Dama de ter algo com o motorista e o deixou todo machucado para ela, satisfeito com sua vingança, então foi embora com seus homens. Dama sai muito abalada com os pais para o jardim, enquanto seguranças verificam Sivan jogado na grama completamente ferido. Aga se compadece do coitado. Semri desabafa que sempre confiou à irmã tudo que não podia falar com a mãe, já que Seher nunca deu ouvidos aos seus sonhos e problemas, e Seren atraiu da maneira mais covarde 2 vezes para destruir sua ilusão de ser cantora. Seren insiste que não fez nada. Nurten interrompe o barraco chamando as mulheres para verem algo lá fora. Sivan é colocado numa ambulância. Seher sai correndo desesperada com as parentes em direção ao veículo,
todas sem entenderem o que houve. Seher entra por trás para acompanhar o filho, enquanto Semri vai pela frente e a ambulância parte para socorrer o rapaz no hospital. Seren ampara Neriman desconsolada, enquanto o resto fica sem reação com tudo. Sem chega em algum lugar de carro e avisa ao manobrista que não vai demorar para sair. Sem relembra quando Dama chegou em casa toda suja de sangue e ela contou a cilada que Keren armou para ela e Siva. Então ele partiu obstinado para tomar uma atitude. Sem entra na balada de Keren e procura por ele no meio da multidão. Sem acha o maldito sentado numa das mesas e o agarra, dando uma cabeçada no nariz já quebrado dele, depois sai com sangue nos olhos. No mesmo instante, Aga chega na boate com seus seguranças, que rendem os outros seguranças do local para não impedirem o patrão de passar. Sem vai saindo e encontra o pai entrando. Aga aparenta estar orgulhoso ao ver que o filho já agiu para defender a irmã. Keren é carregado por 2 homens e Aga olha bem para a cara dele, mandando levarem o desgraçado para fora. Seher e Semri esperam angustiadas alguma informação de Siva no hospital. Seher não permite que a filha chore, certa de que nada de mal vai acontecer com o irmão dela. Semri tenta acreditar nisso também, mas as duas acabam desabando e se abraçam para chorar desesperadas. Neriman sofre pelas parentes não atenderem o celular para contarem como está Siva, enquanto Seren tenta acalmar a avó como consegue. Nurten chega contando que a senhora Seniz está chamando Seren na mansão. A vilãzinha fica nervosa. Dama não consegue parar de pensar no terror que passou hoje, depois de ter tomado um bom banho. Seniz acha um exagero e manda ela se deitar enquanto pede para fazer um chá, mas Dama não quer porcaria de chá nenhum, pois acabou de limpar o sangue de Sivan do corpo dela e ele pode até estar morto uma hora dessas por sua culpa. Seniz não dá bola para as besteiras da filha paranoica. Nurten espera a patroa com Seren e comenta que está muito preocupada com o irmão dela também, só não quis perguntar nada para Neriman porque viu o estado dela. Seren não responde se sabe algo de Siva. Seniz aparece e manda Nurten subir para esperar lá em cima. Seren imagina que Seniz ainda não falou com o marido por causa do que aconteceu com Siva, que é culpa de Dama inclusive, e se o irmão morrer será culpa dela também. Seniz não fala nada, então Seren pensa que ela só quer fazê-la perder tempo e tenta se retirar. Seniz não consegue distinguir que tipo de doença mental a empregadinha possui ou se ela é sem noção mesmo de achar que tem chances de se casar com Sen. Seren não precisa convencer ninguém, muito menos a bruxa ruiva, pois o que importa é que o Sr. Aga gostou tanto dela que até pagou para tê-la como nora. Seniz não se aguenta de rir da lorota e chama Bobinha para ver uma coisa. Nurten dá mingau para Nedin e fica imaginando o que a senhora Seniz vai fazer. Seren percebe que estão indo para o quarto do deficiente e não tem o menor interesse de ver esse rapaz. Seniz debocha que ela não pode desprezar dessa forma o homem que será seu marido e arrasta Seren para dentro, mostrando que Nedin é a pessoa com quem Aga queria que ela se casasse. Seniz joga a idiota no chão e Seren começa a surtar, sem conseguir acreditar no que a Dondoca está dizendo. Seren grita para Nurten dizer a verdade, então ela diz que não mentiu em nada e foi Neriman que deve ter enganado a menina. Nedin fica muito agitado e Nurten se retira. Seniz aponta o raciocínio fraco de Seren em pensar que alguém pagaria por uma pobre coitada como ela para ser esposa de um homem com Sen. Nedin se aproxima de Seren e pega no braço dela, mas a surtada grita mais ainda. Seniz o empurra para trás de volta e as duas saem do quarto. Seren se joga no corredor passando mal e se recusa a ter qualquer coisa com a aberração do sobrinho dela. Seniz ressalta que ela se meteu na cama de um cara que transa com centenas de outras mulheres muito melhores que Seren, e nem sequer sabe o nome delas. Seren quer dizer para Aga que foi usada por Sen. Seniz sabe que o marido jamais vai casar a vadiazinha com Sen por causa disso, mas ela pode tentar se quiser ver como o filho vai voltar para os Estados Unidos em 2 tempos e ela ficará desonrada diante de todos. Seniz sugere que ela fale com a mãe também. Assim elas voltam para o lugar nojento de onde vieram e Seren se casa com um pobre diabo que aceitar uma jovem impura como esposa. As duas escutam Sen falando com alguma mulher e Seniz manda Seren perceber que não tem a menor importância entre um monte de oferecidas. Seren desce as escadas e dá de cara com Sen subindo. O cínico pede para ela não dar bola para Seniz e voltar para dormir com ele a qualquer hora. Seren sai da mansão aos prantos com os cabelos voando pelo vento da noite e relembra o acordo que tinha com a avó Neriman para ir para Istambul, mas jurava que era para ser a esposa de um herdeiro badalado e hoje descobriu que seria com um deficiente que ninguém quer. Neriman consegue ligar para as parentes e descobre que vão operar Sivan porque ele teve hemorragia interna. Seren entra em casa depois que a avó finaliza a chamada e encara a velha mentirosa.
Neriman tenta fazer a neta falar o que houve para ela chegar nesse estado. Seren finge que Seniz não fez nada demais e se afasta da avó. Neriman percebe que passou da conta nas mentiras e agora está num beco sem saída. Seren vai pro quarto e relembra as palavras de Seniz, acabando com a pouca dignidade que ela ainda tinha. Então jura que a bruxa vai se lembrar dela pro resto da vida. Aga observa Seher e Semri andando de um lado pro outro no hospital, esperando saber algo de Siva. Um médico aborda o ricaço para conversar. Neriman vai ao quarto verificar o que está acontecendo com a neta. Seren manda a avó falar o motivo delas terem vindo para Istambul, mas Neriman foge do assunto porque tem um neto entre a vida e a morte nesse momento. Seren pega sua mala e começa a jogar suas coisas, enquanto grita que fez de tudo para acabar com a vida da família delas em Antáquia, mas foi a troco de nada e acabou como faxineira na casa daquele que supostamente seria seu marido. Seren dá a chance da avó dizer se ela veio mesmo para uma cidade tão cruel para se casar com Sem, então Neriman continua mentindo que foi isso mesmo, usando a desculpa de que são os pais do rapaz que estão atrapalhando o combinado agora. Neriman pede que a neta se controle porque não vai dar para ela se casar mais, mas Seren acha tarde demais para desistir disso e vai tomar as rédeas da situação, pois agora é tudo ou nada. Neriman fica com medo que a neta vai fazer. O tempo vai passando na história de Cruel Istambul e tudo isso ocorre nesse meio tempo. Sivan luta entre a vida e a morte no leito do hospital, enquanto Seher fica ao lado do filho adormecido velando. Seren tenta chamar a atenção da irmã no quarto, mas Semri não dá a mínima e continua escrevendo algo. Seher acaricia Sivan com carinho. Seren vai ao quarto de Sem com ar de malícia. Sivan acorda enquanto o médico e a enfermeiro visitam para tratá-lo. Seren termina de transar com Sem e se retira do quarto dele. No outro dia, Seren anota no calendário as vezes que ficou com Sem. Dias depois, Sivan melhora e se prepara para ir embora do hospital com a mãe. Seren sai do quarto de Sem. Satisfeita após transar outra vez, Semri admira a si mesma cantando no vídeo do bar, mas desliga o celular quando a irmã chega para não interagir com ela antes de dormir. Seren anota mais um dia que fez amor com Sem e se deita contente. No dia seguinte, Sivan volta para a mansão e é recebido pelas parentes com muito alívio. Todas paparicam Sivan para ele tomar um café da manhã bem reforçado com o que ele mais gosta de comer, menos Seren, que fica só olhando. Semri manda a mãe ir dormir, mas ela prefere continuar fazendo companhia ao filho. Seher nota Seren afastada e chama para a mesa. Seren espera que o irmão esteja bem e conta como ficou assustada. Semri renega a falsidade da menina. Seren diz que não tem fome e se retira. Mais uma semana se passa desde então. Seren anota no calendário a sexta vez que fez sexo com Sem. Semri continua ignorando a irmã, então Seren reclama que já está bom dela parar com isso. Semri não diz absolutamente nada. Seren volta a jurar que não prejudicou Semri, mas ela ignora e se retira. Seren sofre com o desprezo e considera que fez um bem para a irmã, pois mal sabia ela que ia acabar casada com um deficiente se não tivesse agido. Seher quer fazer Aga dar outro trabalho para Siva em vez do de motorista, pela própria segurança dele, mas ele recusa e diz que Dama não teve nada a ver com o que aconteceu. Seher não acredita e Semri suspeita que o irmão não quis denunciar quem o agrediu porque sofreu ameaças, mas ele desconversa e tenta sair para trabalhar. Seher exige que o filho diga quem bateu nele para fazer a denúncia de uma vez por todas. Aga chega bem na hora e chama Sivan para conversar antes dele voltar ao trabalho. Seher tenta falar algo com Aga, mas ele não dá ouvidos e a manda ir trabalhar logo também. Seher fica passada com a cara de pau dele. Aga garante que Keren não vai fazer mais nada contra Siva, mas o rapaz não está preocupado com isso na verdade. Aga agradece que ele não tenha contado nada e evitado que Dama fosse afetada. Sivan acha que merece mais do que um agradecimento, pois fez um acordo com ele de não falar nada em troca de outra coisa. Aga dá sua palavra de que vai cumprir o que prometeu a ele e já perdoou metade da dívida. Dama sai de casa falando ao telefone com uma amiga, avisando que vai sair agora com o motorista que se recuperou, mas diz a Sivan que ele pode descansar mais uns dias se quiser. Aga mexe a cabeça levemente para apontar que Sivan deve dirigir, então eles entram no carro e partem rapidamente. Seher aborda Aga no jardim para exigir que ele mande Sivan voltar, pois não quer mais o filho perto de uma indivídua perigosa como Dama, e é melhor ela andar com outro motorista qualquer. Aga só responde que é Sivan quem deseja continuar como era antes, mas Seher não consente. Aga deixa claro que ele é quem manda,
Então Seher diz que eles vão se arrepender se Sivan parar em outra cilada por causa da filha dele. Aga retruca que ela deve parar de se meter com sua filha e vigiar a própria, insinuando para Semri, e sai da mansão em seu carro. Semri pergunta o que Aga disse quando olhou para ela, mas Seher desconversa. Semri sabe que o patrão a despreza completamente depois do vídeo. As duas entram na mansão e Semri menciona que fica olhando para a cara de Aga todos os dias esperando ele falar algo do vídeo, só para responder que não tem vergonha nenhuma de cantar em lugares mal frequentados. Seher a proíbe de falar qualquer coisa e vai defender a filha nessa questão, também pedindo para que Semri se resolva com Seren. Sem desce as escadas e passa por elas sem camisa, deixando-as desconfortáveis. Semri sobe para trabalhar. Seren fica espiando as duas antes de entrar e vai sorrateiramente atrás de Sem. Sem se prepara para dar um mergulho na piscina da mansão. Seren aparece e fica observando o herdeiro nadando, sem notar a presença dela. Seren se serve e senta para admirar seu alvo relaxando. Aga chega à empresa e uma funcionária informa que já estão esperando por ele na sala de reuniões, mas ele pede para enrolá-los um pouco mais enquanto vai ao seu escritório. Siangir entrega a Aga uma pasta com tudo o que investigou em Antáquia a mando do patrão. Aga se prepara para descobrir o que mais a enfermeira andou fazendo em sua cidade natal. Seniz observa Seher tirando a poeira das coisas e debocha que ela faz isso como se fosse a coisa mais difícil do mundo. Seher justifica que só não quer quebrar nada, por isso a lentidão. Seniz imagina que ela passou dias difíceis por causa do filho, mas Seher dispensa falar disso e a manda dizer logo o que quer de verdade. Seniz diz que sabe muito bem que Seher e a família dela trabalham ali de fachada, pois já descobriu que o objetivo dela era casar Seren com Nedim. Seher diz que só Aga queria isso e imagina que a madame também sabe que ela recusou o dinheiro que ele deu por esse trato. Seniz insinua que a família Yılmaz é desnecessária na mansão, mas Seher deixa claro que só estão ali ainda por causa da dívida com Aga. Seniz deduz que a empregada não fez as contas de quantos anos estariam presos ali até dar conta de pagar tudo, e como ambas desejam que eles saiam da mansão o mais rápido possível, mostra um cheque no valor de 1 milhão de liras turcas em nome de Seher Yılmaz, oferecendo dinheiro para ela pagar logo Aga e quitar a dívida para irem embora. Sivan volta para a mansão falando ao telefone com Dama, que reclama pela demora dele para se mover pela cidade. Sivan manda ela ter paciência enquanto pega o iPad que Dama esqueceu para levar na escola, e tenta se controlar para aguentar os 5 anos que ainda restam até darem conta de pagar a outra metade da dívida com Aga. Seher recusa a oferta de Seniz, mas a megera garante que está fazendo aquilo de bom grado para tudo se resolver na paz entre as famílias. Seher ressalta que ela está usando o dinheiro do marido para pagar o que devem ao próprio Aga, e só aceitar quitar o valor com trabalho, assim como combinou com ele. Nurten estranha o retorno de Sivan, então ele conta que Dama esqueceu o tablet e ela sobe para buscar para o rapaz. Sivan entra na mansão para esperar e percebe a conversa da mãe com a patroa. Seher ressalta a falta de vergonha de Seniz com essa proposta, e dinheiro não é suficiente para sanar o problema, pois também quer que Dama seja culpada por tudo o que fez Sivan passar injustamente e o filho seja inocentado. Seniz interpreta isso como uma artimanha da serviçal para conseguir mais dinheiro, já que pelo visto achou pouco o que está lhe dando. Seher exige respeito, mas a vilã não acredita na carinha de pobretona sofrida e sonsa dela, e volta a mostrar o cheque para a orgulhosa. Seher promete responder a maldosa como ela merece com dignidade algum dia. Seniz insiste, então muda a proposta para dar o dobro do que Aga paga oferece para ela. Seher percebe que o filho está espiando a conversa. Sivan sai na mesma hora e Seher vai atrás, deixando Seniz com as palavras na boca. Sivan se sente um lixo de ser humano, pois por causa de sua fraqueza está fazendo a mãe passar por tantas humilhações naquela mansão. Seher não considera isso, mas o rapaz se sente um imprestável por não poder fazer nada para tirar a mãe daquela situação também. Seher nega que alguém possa fazê-la se sentir humilhada, exceto os próprios filhos, e é isso que Sivan está fazendo dizendo aquelas coisas para ela, pois palavras e dinheiro nunca serão capazes de acabar com sua dignidade. Nurten chega com o tablet e entrega para Sivan levar para a Dama. Nurten reclama que Seher vive chorando e percebe que ela e Seniz estão se olhando de forma afrontosa, avisando que a patroa vai se desagradar mais ainda com ela. Seher diz para Seniz ouvir que ninguém pode comprá-la. Nurten sugere que ela não compre briga com Seniz, pois a senhora da casa é muito diferente de Aga. Aga revisa o diploma de enfermagem de Semri e o histórico das notas dela na faculdade, depois vê a página dedicada a ela no livro dos estudantes e mais algumas fotos da moça.
Ciangir atesta que Semri é uma pessoa honesta mesmo. Aga concorda que ela é uma moça quase perfeita, exceto por gostar de se apresentar em lugares tão deploráveis. Ciangir diz que o bar do vídeo não é um local indecente e Semri só cantou lá 3 dias para substituir a cantora fixa, tanto que nem recebeu nada pelos shows e queria até pagar para cantar mais vezes, até que Seher descobriu a vida dupla da filha. Ciangir entrega o registro do número que enviou o link do vídeo para Aga, e o ricaço descobre que foi Seren quem sabotou a própria irmã. Aga manda o funcionário sumir com o vídeo da internet. O alarme da empresa começa a tocar e eles assistem pelas câmeras algo acontecendo. Keren e o pai invadem a empresa rodeados de seguranças, agitando todo mundo. Os seguranças da empresa impedem a passagem e um deles revista os homens para assegurar que não estão armados. Aga manda avisar que os dois podem subir para vê-lo. Tariq entra com o filho e começa a reclamar que a situação saiu do controle, contando que só esperou alguns dias até Keren se recuperar do que Sem fez com ele para vir falar com Aga. Aga alerta que essa história está mal contada e vai até Keren para ver se ele ainda está machucado. Depois diz a Tariq que Sem só bateu nele para defender a irmã, já que o rapaz insistiu em se meter com Dama. Aga sugere que Tariq esqueça qualquer ideia de vingança, pois foi o filho dele que começou isso tudo, e insinua que pode acabar com eles. Tariq se desagrada com a ameaça, pois só queria conversar pela amizade que há entre eles. Aga responde que não ameaça ninguém, só está agindo de acordo com a realidade, e a realidade é que Keren foi covarde o suficiente para armar uma emboscada para Dama. Keren diz que não fez nada contra ela, mas Aga faz ele ficar calado e pergunta a Tariq se ele acha que a atitude de homem mandar 9 capangas darem uma surra em um simples motorista. Tariq acha um exagero se preocupar tanto por um empregado, levando em conta a amizade de anos deles. Aga não considera que um amigo invadiria sua empresa dessa forma que um inimigo faria e pede que os dois se retirem, aconselhando que Tariq seja um bom pai se quiser ter um homem de respeito como filho. Keren sai do escritório reclamando que eles foram humilhados por causa de um mero motorista e sente desejo de vingança. Tariq promete dar um jeito. Semri médica Nedin e depois pega um álbum de fotos dele na estante. Nedin se emociona vendo algumas imagens suas quando criança ao lado dos pais falecidos e consegue pronunciar a palavra mãe. Semri seca as lágrimas do coitado e acha melhor parar de deixá-lo triste com as lembranças, então guarda o álbum e conta que tem uma surpresa para o paciente lá embaixo. Seren espera sem sair da piscina para puxar assunto e conta que a mãe dela odiou vê-lo passando seminu pela casa. Sem percebeu que Semri também não, então Seren começa a falar mal da irmã, dizendo que ela é super antipática para tudo, exceto quando canta. Sem fica surpreso ao saber que a enfermeira é cantora. Seren pega o celular e mostra a ele o vídeo da irmã. Semri desce pelo elevador com Nedin. Nurten entra com 2 profissionais e vai avisar para Seniz, mas Semri acha desnecessário, pois eles vieram atender Nedin e vai levá-los para a piscina agora para ele fazer fisioterapia. Nurten acha muito atrevimento e avisa que a patroa não vai gostar, até porque esses homens não são enviados da clínica que cuida de Nedin. Semri retruca que não precisa pedir nada para ninguém, se tratando de cuidar de Nedin, e manda os terapeutas descerem pelas escadas. Nurten dá uma de X9 e vai delatar a enfermeira. Seren percebe que Sem fez foi gostar da atividade clandestina de Semri e toma o celular dele de repente. Sem alega que não se interessa por isso, então Seren rebaixa a paixão da irmã, que nunca vai ter futuro. Nedin chega à piscina com Semri. Sem fica nervoso com a presença do primo. Semri manda Seren mostrar aos fisioterapeutas onde fica o vestiário. Nedin se esforça para estender sua mão e cumprimentar Sem, mas o desalmado só olha e passa pelo primo sem fazer nada. Nedin dirige a cadeira atrás dele e pede para Sem não deixá-lo sozinho. Sem tem uma lembrança da infância, quando Nedin estava pendurado no batente da janela e gritava para ele não deixá-lo sozinho, mas não conseguiu fazer nada e Nedin despencou daquela altura quando não aguentou mais se segurar. Semri tenta acalmar o paciente e Sem se retira. Seren volta com os rapazes e Semri ordena que eles preparem Nedin para o tratamento enquanto ela sai para fazer algo. Semri persegue Sem na escada e exige uma explicação para tanta crueldade com Nedin, que só queria a companhia do primo, imaginando que aconteceu alguma coisa para deixar o herdeiro convencido com tanto medo de falar com ele. Seniz fica sabendo o que Semri fez pela fofoca de Nurten e vai tirar satisfação. Semri pergunta se Sem tem tanta repulsa pelo estado de Nedin que nem suporta olhar para ele. Sem não responde e sai de perto da enfermeira. Seniz vê o filho subindo da piscina e saindo de casa só de roupão, e corre atrás dele até o carro para tentar impedir, sem entender o motivo.
Sem ignora os gritos da mãe pela janela do carro pedindo que ele se controle e parte com o carro, fazendo Seni se jogar no chão de forma dramática com o sofrimento silencioso do amado filho. Os seguranças se aproximam para ajudar a patroa, mas ela só ordena que nenhum deles conte nada para Aga, sob ameaça de demissão. Sen dirige sem rumo pelas estradas de Istambul, notavelmente frustrado. Sen chega a um cais diante do mar e reflete sobre o que fez com Nedim, sentindo muita culpa por deixar o primo deficiente pro resto da vida. Seren exige que Semri lhe conte se Sen discutiu com Seniz e se por acaso mencionaram o nome dela no meio. Semri não entende por que a irmã seria envolvida no assunto da família Karacsay. Seren finge que é porque ela veio atender Sen na piscina e a patroa pode não ter gostado dela largar o serviço da casa para ficar perto dele, mas vai averiguar isso por conta própria. Nedim faz a fisioterapia na água e Semri o incentiva, muito feliz por ver que ele consegue se mover melhor. Seren dá de cara com Seniz descendo para a piscina igual um cão raivoso e jura a si mesma que vai infernizar a vilã. Seniz observa o que está acontecendo. Nedim percebe a tia no local e para de se mexer. Semri fica confusa, mas percebe o motivo quando vê Seniz olhando para eles e quase vai até ela. Seniz se retira da piscina atônita e sobe as escadas tremendo de nervoso, pois sabe que Nedim agora vai conseguir se recuperar com a ajuda da enfermeira. Sivan volta para a universidade com o iPad de dama. Um homem misterioso o observa entrando no prédio. Sivan escuta uma conversa supérflua de dois rapazes riquinhos desocupados enquanto caminha e encontra Dama para entregar o aparelho. Dama avisa que vai embora com ele em meia hora e Sivan se retira. Uma colega pergunta quem é o galã, pois a amiga até ficou mexendo no cabelo quando ele chegou perto. Dama diz que é o motorista e rejeita qualquer possibilidade de ter interesse nele. As moças continuam falando maravilhas sobre a beleza do gatinho e como gostariam de ter um assim, que inclusive é bem mais bonito do que querem. Dama fica sem graça com elas dizendo que o homem perfeito é capaz de morrer pela amada, assim como Sivan fez por ela. Sivan sai da faculdade revoltado em ver como aquela gente gasta com besteiras o dinheiro que tanto lhe custa ganhar. O homem fala ao telefone com Tariq, contando que o motorista de Dama está no estacionamento da universidade. Tariq conta que ele precisa de dinheiro e o capanga deve agir rapidamente. O homem se faz de distraído para se aproximar de Sivan e se apresenta como Feti. Sen chega em um local e desce do carro só de roupão. Várias pessoas filmam o herdeiro usando aquilo em público, mas ele não liga. Aga volta para casa e observa Seher perambulando pelo jardim. Seher molha as flores e percebe que tem um vaso com uma flor nativa de Antáquia na mansão, ficando encantada por relembrar sua terra natal daquela forma. Aga observa a mulher falando com a planta. Seher compara a flor a si mesma, pois ambas foram tiradas à força do lugar onde cresceram e vivem presas em outro que não querem, mas ainda assim mantêm sua essência. Aga se aproxima de Seher e diz que quer se desculpar por tê-la tratado mal junto com Semri, pois descobriu que ela não fazia a filha cantar em espeluncas para ganhar uns trocados. Seher imagina que ele investigou e questiona o motivo para ainda se interessar nesse assunto. Aga só diz que percebeu seu erro e agora sabe que ela até arrancou Semri daquele bar quando descobriu. Seher se arrepende de ter feito isso, pois devia ter prestigiado a filha e parabenizado o talento dela, já que não fazia aquilo por dinheiro, mas agora é tarde demais. Aga diz que chama aquele lírio que Seher estava aguando de nostalgia, e ela acha adequado, se retirando logo depois. Aga se certifica de que não há ninguém por perto para cheirar a bela flor também. Nurten se irrita com a lerdeza de Seren para cortar um mero tomate e a manda levar um chá para Nedim em vez disso. Seren protesta, pois quem deve atender o rapaz é a irmã dela, mas Nurten a faz levar mesmo contrariada assim porque não pode fazer Semri descer para pegar. Seren chega ao quarto de Nedim e decide deixar bem claro que não suportaria ficar perto dele o dia todo, muito menos se casar, nem por todo o dinheiro do mundo. A nojenta coloca chá na xícara e tortura o coitado, falando para ele levantar e pegar da mão dela se quiser tomar. Semri chega ao corredor e escuta a irmã falando. Nedim guia a cadeira para perto de Seren, mas ela deixa cair a xícara no chão de propósito. Semri flagra a irmã debochando da deficiência de Nedim. Seren pergunta se o deficiente se treme todo daquele jeito porque tem tesão nela. Semri agarra a infeliz e dá um tapa na cara dela, esculhambando Seren por revelar o tipo de monstro sem a menor vergonha que ela é, e a faz refletir que poderia ser ela uma pessoa presa numa cadeira de rodas também. Seren tenta fugir do flagra,
mas Semri não deixa e alerta que um dia ela poderia até ser castigada a ficar paraplégica também, só por conta do que fez agora. Seren só chora calada enquanto leva o esculacho. Semri garante que a irmã possui algo muito pior do que uma deficiência, tendo um coração tão maldoso assim, e nunca será amada por ninguém, então a obriga a se desculpar. Seren só diz que sente muito e sai correndo. Nedim pergunta se ele é um monstro mesmo como Seren disse. Semri morre de pena e garante que não, pois ele é o rapaz mais bonito e puro que já conheceu. Pouco depois, Semri vai até o escritório de Aga para informar que renovou os remédios de Nedim e precisa ser a única médica Lo, além de que ele recomeçou as terapias. Aga acata prontamente, mas, antes de sair, Semri quer saber como ocorreu o acidente de Nedim. Aga começa a contar dramaticamente que o sobrinho sofreu uma queda da janela do quarto dele quando era criança e estava no jardim quando ouviu o barulho dele batendo no chão, e como tudo se desenrolou de uma maneira muito triste a partir daí para socorrer o pobrezinho. Semri se emociona junto com Aga e promete que vai cuidar muito bem de Nedim, então se retira. Aga seca as lágrimas e se alegra em ter alguém como Semri para lhe ajudar. Mais tarde, Aga lê as notícias e vê que Sem andou pela cidade usando só um roupão, ficando furioso e até quebrando seu tablet para descontar a raiva. Seniz enche o saco de dama para ligar para Sem, mas ele não atende e a moça não dá a mínima pro showzinho do irmão lunático. Seniz encontra o marido pela casa e tenta conversar sobre o que o filho deles fez, mas Aga dá abertura e se retira. Semri procura seu vídeo na internet, mas não encontra de jeito nenhum. Aga escuta e conta que mandou apagar, com a desculpa esfarrapada de que a achou muito desafinada. Semri fica passada com o atrevimento, mas Aga sabe que a enfermeira foi gravada sem consentimento e o vídeo iria continuar envergonhando a moça. Semri deixa claro que não sente vergonha nenhuma e nem cantaria em público se fosse o caso, repreendendo o patrão por se meter na vida particular dela. Semri pega as partituras de Nedim e revela que canta para ele, esperando que o coitado consiga acompanhá-la quando progredir na recuperação, e pergunta se Aga vai sentir vergonha disso no futuro também. Aga acha graça da personalidade da enfermeira depois que ela se retira cuspindo fogo. Nedim resmunga e Aga supõe que ele não está gostando do jeito que trata Semri, então liga para Sengir pedindo que ele coloque o vídeo da cantora na internet de novo. Semri desce as escadas excomungando Aga. Sem volta para casa bêbado e debocha da cara da enfermeira, fazendo ela sair furiosa. Sem sobe as escadas e encontra os pais esperando por ele. Aga só olha para a cara do inconsequente e sai. Sem não deixa a mãe fazer nada e ela o deixa sozinho. Seniz vai pro quarto com o marido e comenta que dessa vez ele não mandou abafar nas redes o que Sem fez, como é o costume, e isso é péssimo para o filho deles, que se sente um lixo por não ter a confiança do próprio pai. Seniz diz que o marido pode escolher ignorar o filho e deixá-lo aprontar todos os dias para escandalizar a família, ou fazer seu papel de pai e dar o lugar que ele merece na empresa para mostrar que é capaz. Sem invade o quarto de Nedim com o cão no corpo, assustando o coitadinho. Semri chega em casa bem tarde e Seer reclama pela demora, mas percebe que esqueceu o celular no quarto de Nedim e vai ter que voltar para buscar, senão ele vai acordar com o alarme. Sem tem um surto e pensa que Nedim está rindo dele, então agarra a cara do primo mandando ele parar, deixando o coitado desesperado. Sem dá um grito muito alto e expressa todo o seu rancor por Nedim, deixando claro que foi o culpado por fazê-lo cair da janela e ficar nesse estado. Seniz encontra o filho endoidando e tenta acalmá-lo. Semri chega no quarto e escuta os berros, então fica espiando da porta. Sem diz que não tem paz desde os 8 anos de idade, mas Seniz só consegue ver que ele está louco de bebida. Semri se esconde quando os dois saem do quarto. O telefone dela começa a tocar no quarto e Seniz escuta. Sem quase cai, mas Semri segura e conta para a mãe dele que veio justamente buscar seu celular. Seniz a dispensa e leva o filho sozinho. Semri corre para o quarto preocupada e vê Nedim tendo espasmos pelo estresse que passou, então tenta descobrir o que ele ouviu de Sem. Semri atende a mãe primeiro e Seer reclama que ela já demorou demais, ameaçando entrar para buscá-la. Semri garante que já está indo e ajeita o quarto de Nedim antes de sair, deixando o coitado chorando. Semri sai se perguntando o que houve. Seniz deita o filho na cama e começa a passar mal pensando que a enfermeira escutou tudo o que o Sem falou para Nedim. Seren finge estar dormindo quando escuta alguém abrindo a porta. Seer entra e admira a filha, então declara seu amor por ela e pelos outros filhos. Seren chora escutando. Seer se orgulha de ter forças para sustentar os 3 e batalhou muito para criá-los, mesmo que não tivessem conforto,
mas nem por isso ser pobre é ruim, e pede que a filha tenha dó dela e se controle até terminarem de pagar a dívida para irem embora. Seren não aguenta segurar o choro depois que a mãe sai do quarto. No dia seguinte, Senis vai ao quarto de Sem visivelmente abalada e encontra o filho já acordado. Semri começa a trabalhar e dá o remédio da manhã de Nedim, depois tenta conversar com ele e pede para o rapaz fazer um esforço para lhe contar o que aconteceu ontem no quarto, pois tem certeza que ele ouviu coisas ruins dos parentes, mas não entendeu do que se tratava quando chegou para ver. Semri pede pelo menos uma palavra. Aga se revela e pergunta a Semri quem ela ouviu falando coisas feias para Nedim ontem à noite. Seni se preocupa com o que a enfermeira pode ter ouvido e, mesmo que não tenha sido tudo, com certeza ela vai suspeitar e dar um jeito de descobrir, representando um grande perigo para eles. Senis não atura a insolência de Semri, mas Sem a considera valente. Senis sabe que não dá para controlá-la da mesma forma que a besta da Seren, então vai ter que agir de outra forma e se preocupa que Nedim tenha entendido o que Sem falou ontem, já que está sendo reabilitado pela maldita enfermeira. Ser avisa que eles vão se dar muito mal se Aga descobrir a verdade. Aga entra bem na hora e os deixa mudos de tensão. Aga conta que ficou sabendo que Sem visitou Nedim ontem à noite, mas surpreende ao dizer que isso é o que deseja que ele faça para deixar o primo feliz, sem saber o que houve de verdade. Senis solta o ar que estava segurando de tanto alívio. Aga avisa que vai esperar o filho aparecer na empresa hoje e se retira. Aga chama Nurten e pede para ela mandar chamar o técnico para consertar a câmera do quarto de Nedim, pois ela quebrou de novo e não gravou nada ontem. Senis persegue o marido até embaixo para agradecer a atitude dele com Sem. Aga espera que o filho saiba retribuir, assim tudo será bom para toda a família como era antigamente. Aga se lembra que precisa resolver algo e manda a esposa se encarregar, explicando que se arrependeu de ter tratado o médico de Nedim tão mal por estar desesperado com o estado do sobrinho, então pede que ele seja convidado para jantar na mansão. Senis concorda e espera só o marido sair para já ligar para o Dr. Atif, passando o recado de que o marido quer se desculpar com ele com o jantar. Atif aceita e diz que entende quando os entes de um paciente perdem a cabeça, já que isso é muito comum por causa do estado da pessoa. Senis finaliza o convite e volta para cima. Semri massageia as mãos de Nedim e comenta que Aga acreditou que o sobrinho estava feliz porque sorriu para ele, por isso pensou que Sem o visitou de boa ontem, mas sabe que não foi bem assim. Senis aparece para espiar da porta. Senis não consegue entender por que os parentes de Nedim querem fazê-lo sofrer, e por via das dúvidas vai ficar ainda mais alerta sobre o que acontece com ele. Sivan chega na faculdade dirigindo o carro para a dama. Ela desce e encontra uma das amigas no estacionamento, então elas entram juntas. Feti se aproxima de Sivan para cumprimentá-lo e puxa assunto, dizendo que eles continuarão ali esperando no sol enquanto as jovens madames estudam para tomar conta dos rumos do país. Sivan se resigna, então Feti aproveita para perguntar quanto ele ganha trabalhando com os Karasai, pois não está feliz com o que recebe. Sivan diz que trabalha de outra forma e não recebe dinheiro, pois está pagando uma dívida que tem com o pai da moça. Feti se faz de desentendido e lamenta a situação do colega, pois isso não é vida para ninguém. Feti recebe uma ligação e se afasta para atender, mas só o suficiente para Sivan ainda conseguir ouvir, e fala com a mulher para pegar o cartão de crédito dele e comprar o que está querendo, além de reservar o hotel de 5 estrelas para eles essa noite. Feti volta para perto de Sivan e comenta que hoje é o aniversário de namoro dele, por isso vai comemorar. Sivan imagina que ele ganha bem ou recebe boas gorjetas, já que vai gastar bastante hoje pelo que ouviu e ele tem um celular de última geração. Feti acha graça, pois jamais conseguiria isso apenas trabalhando de motorista, e conta que faz dinheiro fácil de outra forma, assim como os ricos. Aga chega na empresa e pergunta como vai tudo para a equipe. Um homem conta que vai tudo bem com as entregas para vários países e Aga se alegra com o sucesso da exportação. Aga admira uma foto sua com o irmão diante de um dos caminhões da transportadora na parede e se emociona. Feti termina de contar como supostamente ganha uma boa grana numa só noite. Sivan acha suspeito esse bico de entregar uma simples caixa por 30 mil liras turcas. Feti dispensa a desconfiança e só pergunta se ele vai querer entrar. Sivan aconselha o colega a parar com isso, pois uma hora pode dar ruim para ele. Feti o chama para ver como é rapidinho. Sem se arruma no quarto e escuta Semri conversando com alguém pela porta. Semri sobe as escadas guiando Denis para o quarto de Nedim.
Senis vê a visitante e sempre explica que ela é a terapeuta que vai auxiliar Nedim para retomar a fala, agora que ele já voltou a perceber tudo o que acontece. Senis finge felicidade, mas só até as duas darem as costas para ela. Feti mostra no Instagram uma foto de uma mulher segurando um porta-aliança, depois mostra que tem uma igual para Sivan raciocinar e explica que seu trabalho é com as amantes dos homens ricos, pois é óbvio que todos eles têm suas diversões além da esposa com quem estão casados. Sivan não liga para a vida alheia, mas Feti acha bom ligar, pois eles como motoristas são os melhores aliados dos patrões para manter as amantes deles em segredo e não destruir a imagem da família tradicional turca. Feti esclarece que os 30 mil não são simplesmente por entregar a caixinha, mas sim por manter o esquema do patrão em segredo, e sai muito mais barato para eles do que dar uma pensão para a esposa se ela descobrir. Sivan acha tudo uma besteira e até absurdo, mas Feti propõe que ele o substitua essa noite para fazer a entrega, já que vai sair com a namorada, e pode até ser chamado mais vezes para fazer o corre se tudo der certo, assim ele vai juntar dinheiro bem rápido para pagar a dívida que tem. Sem assiste o vídeo de Semri, mas para assim que Seren invade o quarto dele levando o café da manhã. Seren tenta ser agradável com ele, mas Sem não está com ânimo, então ela pensa que ele está com medo da mãe vê-los juntos de novo. Sem empurra a chata para parar de encher o saco dele e se retira. Senis fica nervosa com Nedim fazendo tratamento com a fonoaudióloga. Sem desce e Senis percebe que aquela roupa dele não é adequada para ir para a empresa, mas Sem não liga pois aquela é a única vez que irá lá mesmo. Senis pede que ele colabore, mas Sem tem mais o que fazer do que trabalhar com o pai e sai da mansão. Antes de sair com o carro, Sem liga para alguém para pedir um favor. Aga se incomoda com a demora do filho e liga para a recepção perguntando se ele já apareceu. A recepcionista nega e fica encarregada de levar um chá pro chefe. Aga repreende a si mesmo por ainda esperar maturidade do filho e fica observando pelas câmeras da empresa. Semri admira Nedim fazendo um exercício de respiração com a terapeuta. Semri vai atender seu telefone e estranha uma pessoa desconhecida querendo falar com ela sobre o vídeo. Seher se aproxima para ouvir. Semri se surpreende com a pessoa lhe fazendo uma proposta para essa mesma noite de fazer uma apresentação, sem ensaiar nem nada. Seher fica preocupada com o que está ouvindo e Semri desanima ao perceber a mãe espiando sua conversa, mas decide aceitar a proposta de subir no palco hoje para chocar a mãe mesmo. Feti tenta fazer alguma coisa abaixado perto do carro de Sivan, mas ele percebe e o cínico finge que deixou seu celular cair no chão. Feti pergunta o que ele decidiu, pois a proposta vai caducar em alguns instantes. Sivan se nega a servir de cúmplice para enganar esposas inocentes, mesmo precisando muito de dinheiro. Feti se faz de ofendido com a recusa e o chama de soberbo. Sivan se afeta por ser chamado assim e relembra rapidamente a senhora Senis humilhando Seher com o cheque, então decide aceitar o corre de Feti. Feti se alegra e entrega a caixinha para o ingênuo. Semri explica para a mãe que vai cantar em um evento de caridade para substituir outra cantora mais conhecida, e a chamaram porque encontraram seu vídeo na internet, mas não vão pagar nada. Seher fica contente pela filha não ter lhe escondido nada dessa vez e garante que ela vai arrasar no show para ajudar os necessitados. Semri abraça a mãe, emocionada pelo apoio. Mais tarde, Sivan volta para a mansão relembrando Feti lhe explicando que ele tem que ir dirigindo o carro, não em ônibus ou táxi, pois a casa da mulher fica fora de Istambul e eles estarão ferrados se a caixa sumir. Dama desce do carro e Sivan pede permissão para sair de novo para encher o tanque. Dama não dá a mínima para onde ele vai e entra para casa. Outro segurança aborda Sivan no carro para perguntar onde ele sozinho vai a essa hora. Sivan explica e consegue enganar o homem, então parte da mansão outra vez. Semri conta muito empolgada para Nedim a oferta que recebeu para se apresentar hoje. Aga assiste pelo computador o papo da enfermeira com o sobrinho, que se despede depois de colocá-lo para dormir. Aga espera que ela não tente virar cantora profissional, mesmo permitindo que ela cante hoje. Senis chega ao escritório e Aga demonstra chateação por Sem não ter aparecido na empresa hoje, como era o combinado. Senis finge que falou com o filho e ele disse que estava com vergonha por ter saído nas páginas de roupão, por isso não quis dar as caras em público. Aga dispensa a esposa com essa lorota mal pensada. Senis tenta ligar para o filho, mas é em vão. Seher sugere que Semri espera Sivan chegar para levá-la e trazê-la do evento, mas ela explica que já tem transporte garantido por conta da produção. Seher começa a desconfiar disso e Seren acha um bom momento para começar a provocar as duas pela aventura da enfermeira tentando virar cantora. Seher manda Peste não se meter, mas Seren acha que devia ser até agradecida,
já que ajudou a irmã a conseguir esse job com o vídeo. Semri acha graça da irmã confessando sem querer que postou o vídeo, mesmo tendo negado até morrer, e promete para a mãe que não vai ser demorado, pois só lhe pediram para interpretar 3 músicas. Semri se despede e parte para começar a realizar seu sonho. Seher chama Seren para voltar e ajudar na mansão com ela. Sivan dirige e se motiva a continuar fazendo o serviço, pois com 10 entregas já teria o suficiente para pagar a dívida. Uma sirene soa perto de Sivan e as viaturas se aproximam para interceptar o carro dele. Sivan é rendido pelos policiais e eles o fazem descer. Sivan não entende o que há de errado, enquanto tomam a caixinha dele e revistam todo o carro para encontrar alguma coisa. Sivan pede cuidado pois está levando um presente caro, então o oficial conta que receberam uma denúncia e mostra o presentinho que o idiota estava levando, mostrando a droga escondida no porta-aliança. Muita droga é encontrada escondida num fundo falso do porta-malas e Sivan fica sem entender absolutamente nada. Semri chega ao camarim do evento e uma moça vai ajudá-la com a maquiagem. Depois, ela faz o cabelo da enfermeira e por fim mostra o vestido belíssimo que será o figurino da cantora. Semri termina de se arrumar e fica uma diva, mas gostaria de conversar com a banda primeiro para fazer um rápido ensaio, pois não é cantora de profissão. A moça lamenta, mas não vai dar tempo porque ela precisa subir no palco agora e vai colocar uma venda nos olhos dela. Semri não entende nada, então a mulher explica que o conceito do show é ela cantar vendada a primeira música. Semri fica desconcertada, mas não tem o que fazer. Pouco depois, a mulher leva Semri para o salão e ela estranha, pois sente que não tem ninguém conversando. A mulher desconversa e um homem toma a mão de Semri para colocá-la diante do microfone. Semri começa a performar a música, acompanhada dos músicos atrás dela. Sen é o único espectador da enfermeira, que montou toda aquela mentira para ter um show particular dela. Semri canta lindamente, sem fazer ideia da armadilha em que caiu. Enquanto isso, Seren entra na mansão e tenta ir sorrateiramente atrás de Sen. Seher flagra a filha subindo as escadas e vai atrás. Seren abre a porta do quarto de Sen e entra, mesmo não tendo ninguém. Seher fica observando o que a filha fez e também entra no quarto, dando um flagra na filha safada que se deitou na cama do rapaz como se fosse a dela. Seren fica em apuros. A polícia chega na mansão Karasai e se prepara para entrar. Nedin espera o sono chegar. Seniz invade o quarto do sobrinho e tranca a porta para ninguém entrar, se preparando para fazer alguma maldade com o coitado. Aga vai atender os policiais e descobre que está sendo indiciado por cumplicidade no narcotráfico, pois Sivan foi detido transportando droga num dos carros do empresário. Sen continua assistindo a performance de Semri, que termina de cantar a canção com muito talento. Ao fim da música, Semri percebe que só tem uma pessoa batendo palma e retira a venda de seus olhos, descobrindo que todo esse tempo cantou apenas para Sen, numa brincadeira de péssimo gosto. Sen encara a enfermeira com a maior cara de pau do mundo. Seren mente para a mãe que foi abrir as janelas do quarto, mas ficou com preguiça de arrumar tudo e se deitou, de tão cansada por ficar em pé o dia todo. Seher parece não acreditar e Seren se faz de ofendida pela desconfiança. Seher tenta arrastar a filha para fora a todo custo, matando-a de medo de ser desmascarada para os patrões. Nurten aparece no corredor e amaldiçoa as duas. Seher pensa que ela está falando do que a filha fez, mas Nurten não sabe nada disso e revela que Sivan foi detido com muitos quilos de droga no veículo, e agora mesmo a polícia veio atrás de Aga para prendê-lo por supostamente ser cúmplice. Seher fica sem entender nada. Seniz assusta Nedin e reclama que já está percebendo a melhora do infeliz, tanto que consegue sentir o ódio no olhar dele outra vez graças à ajuda da enfermeira, mas vai relembrar o deficiente que está no controle da condição dele e pega os remédios para forçá-la a tomar. Nedin consegue fazer força para impedir a vilã de enfiar os comprimidos na boca dele, deixando Seniz desesperada pela reação inesperada. Nurten bate a porta perguntando se Seniz está no quarto com Nedin, pois ela precisa descer agora mesmo. Seniz se atrapalha para esconder os remédios e Nurten quase entra usando a chave que tem, mas ela abre a porta para perguntar o que houve. Aga fala ao telefone, avisando do que está sendo acusado. Dama aparece e fica chocada com a confusão. Seher desce com Seren e pergunta por Sivan aos policiais. Dama não entende por que prendem seu pai, se o criminoso é Sivan, mas se desespera ao ser informada de que também vai ter que declarar na delegacia. Aga manda todo mundo entrar enquanto ele vai com os policiais. Seher e Seren também vão em outra viatura para ficar com Nedin. Semri fica furiosa com a mente doentia de Sen, e ele só debocha da cara dela,
pois conseguiu fazê-la cantar para ele sem nenhum esforço a música que ele mais gosta. Semri se sente muito humilhada, mas Sem não dá bola e coloca champanhe para eles tomarem. Semri derruba a taça e não entende que porcaria ele pretendia com isso, pois agora não vai acontecer mais nada. Sem dá a entender que poderia querer mais alguma coisa da enfermeira essa noite e recusa uma ligação da mãe no celular dele. Os policiais revistam toda a propriedade em busca de mais quantidades de droga, incluindo a mansão e a casinha dos empregados. Nedim fica nervoso, chamando pelo tio. Os policiais entram de repente e Nurten se apressa em acalmar o coitadinho. Nedim é tirado da cama para poderem revistar também. Sem conta que escolheu o vestido especialmente para Semri, mas ela avisa que nada vai fazê-la se encantar pelo imbecil e sugere chamar uma prostituta para lhe atender se for o que ele quer. Sem adora o jeito que ela fica toda nervosinha e isso atrai ainda mais, pois parece uma mocinha de novela que briga com um galã rico antes deles se tornarem um casal. Semri manda ele não encostar, mas Sem sabe que ela ainda vai ceder e dar um beijo nele, assim como aconteceu aquela vez. Semri pega a garrafa e quebra na cabeça do safado quando ele tenta beijá-la. Sem fica tonto com a pancada, enquanto Semri pega o celular para ligar para a polícia. Seren liga para a irmã bem na hora e exige que ela vá para a delegacia agora mesmo. Semri se assusta e chama Sem para levá-la imediatamente, pois Sivan e Aga foram detidos. Vários jornalistas se reúnem na frente da delegacia para gravar matérias sobre a prisão de Aga. Aga avisa ao policial que vai descer na frente de todo mundo, pois não tem motivo para se esconder como um bandido. Seren só consegue pensar que vai sair nas fotos. Aga não responde a ninguém, mas promete falar quando sair da delegacia. O ricaço é tratado com toda a pompa e vai conversar tranquilamente, enquanto Seher fica perdida e sem ajuda para saber algo de Siva. Sivan é questionado por 2 policiais numa salinha e pressionado a falar sobre as drogas, mas ele jura que não sabia de nada e pensou que estava levando apenas um anel na caixinha. Os policiais saem da mansão rapidamente após não encontrarem absolutamente nada. Seniz e Dama assistem no jornal a repercussão sobre o tráfico de drogas que Aga está sendo acusado. A vilã pensa que perdeu tudo a partir de hoje. A âncora conta no jornal que estão revistando todas as propriedades de Aga Karassai neste momento, enquanto as imagens são exibidas. Sem pergunta se Sivan é só usuário ou trafica droga mesmo, deixando Semri indignada. Seren liga para a avó avisando que não serve de nada ela ir para a delegacia. Seher exige justiça para Sivan, pois Aga está cheio de advogados enquanto o filho deve estar sozinho lá dentro. O policial só a manda esperar. Seher escuta Seren perguntando para Neriman se ela viu Sem voltando para a mansão e toma o celular dela, só para avisar que vai desligar. Seher não permite que a filha vá embora, após perceber que ela estava doida para voltar assim que Semri chegasse.